Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11 de agosto de 2020, mais uma aula de inglês. E o que temos para hoje? Continuaremos falando sobre a Unit 5, Schedules, especificamente nas páginas 51 e 52. Let's go! Bom, eu falei para vocês na aula passada sobre as prepositions, né? Nesta aula, nesta unidade, o inglês, né? A apostila de inglês. Nossa Senhora. Eu falei para vocês, então, na nossa última aula, sobre prepositions, e especificamente sobre 3 prepositions, né? A unidade 5 apresenta para vocês 3 preposições: at, on e in, né? E eu disse também que as preposições em inglês não seguem uma linha de raciocínio, uma regra muito específica para cada uma delas. Não, elas são muito variáveis, elas são muito versáteis, a regra é muito arbitrária. O que isso significa? Não é muito clara e nem muito específica e nem muito concreta, né? Elas mudam muito. Existem algumas dicas que a gente pode levar em consideração agora no começo que a gente está aprendendo, que são: se nós temos dias da semana, a palavra dia da semana, um dia da semana ou uma data específica, nós vamos usar então a preposition on. Se nós temos uma hora exata ou um lugar geral, assim como no colégio, nós vamos usar a preposition at. Se nós temos meses, nome de meses ou anos, né? Ano de 2020, por exemplo, em 2020, né? Nós vamos usar in. Ou se nós vamos falar de um lugar fechado ou específico, por exemplo, na sala de aula, então nós vamos usar a preposition in, certo? Então eu trouxe aqui para vocês os exemplos, né, que eu tinha colocado na minha lousa a semana passada e agora eu trouxe eles aqui juntos para vocês. Disse então que se eu tenho dia da semana ou data específica, eu vou usar on. Como é o exemplo: My family will arrive on Friday. Friday é um dia da semana, não é? Por isso eu usei on. He was born on January 20th. Eu tenho um dia específico, olha só, é dia 20 de janeiro. É o dia específico, claro. Então eu vou usar on. Se eu tenho mês, eu vou usar in, como é o caso aqui, ó. The new season will start in July. July é o mês de julho, então antes do mês eu precisei de uma preposition, então será in, porque é mês. I was born in December. Percebam estes dois exemplos, tá? Por que aqui eu usei in e por que aqui eu usei on? Porque aqui eu só tenho mês. E aqui eu tenho o dia, ou seja, aqui a minha data é específica, é um dia certo, por isso on. E quando é só mês, in. I'm in the classroom. Espaço fechado, é um lugar específico, é dentro da sala de aula, então in. Quando eu tenho uma hora, um tempo específico, um tempo exato, como aqui, we will meet you at 3 p.m. At 3 p.m. Isso é uma hora, 3 da tarde. Então, eu precisei de preposição para falar esse horário, eu uso at. Um lugar geral. There is a kids party at the mall today. Que lugar do mall? Que lugar do shopping center? Não falou o lugar. Falou só que é lá no shopping center. Então, é um lugar? Sim, é um lugar, mas não é um lugar específico, não é um espaço específico, e sim apenas um lugar. Então, eu uso at, certo? Muito bem. Eu disse então para vocês também na aula passada que na aula de hoje eu falaria sobre a gramática, né? E a gramática da unidade 5 é Simple Present.
presente simples. E presente simples é usado principalmente para falar sobre rotinas diárias. O que eu faço, né? Todos os dias, por exemplo, eu acordo às 8 da manhã, é uma rotina diária. Eu estudo depois do almoço, é uma rotina diária. Eu janto às 7 horas. Percebam que todas essas minhas frases de exemplo, eu usei os verbos no presente. Eu levanto, eu estudo, eu janto, tá? Sobre este tempo verbal que nós vamos falar. Então, olha só. Eu tenho no presente, nas frases afirmativas, para as pessoas I e you, plural ou singular, we e they, eu vou usar o verbo na sua forma normal. Não vou fazer nada com o verbo. Vou tirar apenas o to. Se o verbo tiver to, por exemplo, to play, eu vou tirar o to e vou colocar só o verbo play. Então, olha aqui a minha estrutura. Sujeito, que é um desses aqui, mais o verbo, qualquer verbo, e mais qualquer complemento que eu queira colocar. Como que é esse verbo, teacher? Em sua forma normal, sem o to. Olha aqui esse exemplo. I play piano every day. Como está o meu verbo? Essa é a estrutura, então, das frases afirmativas, né? E como está o meu verbo aqui, teacher? Olha, play é verbo. E o meu verbo está sem o to, tá? Então, eu usei sujeito, olha o sujeito aqui, ó. I, verbo sem o to e qualquer complemento que eu queira. Muito bem. Na negativa, eu preciso de um ajudante. Alguns verbos em inglês, na verdade, a sua grande maioria, não são verbos especiais. Os verbos especiais em inglês são apenas 16. Esses 16 verbos especiais, eles não precisam de ajudantes. Eles fazem tudo sozinhos, afirmativas, negativas e interrogativas. Mas os outros, infinitamente mais verbos, não são especiais. E eles precisam de ajudantes, porque eles não sabem fazer negativas e nem interrogativas sozinhos. Eles não dão conta. Eles precisam de auxiliares. E esses auxiliares são os ajudantes. Eles vão lá, pegam na mãozinha do verbo e ajudam o verbo a fazer uma frase negativa ou uma frase afirmativa. E esses auxiliares, eles são nós vamos ver aqui primeiro o do, tá? Primeiro auxiliar que nós vamos ver é o do. Quando nós vamos fazer negativa, eu preciso do not, da partícula not, tá? Então fica do not. Ou eu posso contrair essas duas palavrinhas e virar uma contracted form. Então, eu tenho don't, tá? Então, olha aqui a estrutura da negativa, ó. Sujeito, mais o don't ou do not, tanto faz, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, mais o verbo e mais qualquer coisa que eu queira. Como é que é esse verbo? Sem o to, tá bom? Então, olha aqui, ó. O don't é o não. É o não, é a palavra não em inglês para as frases no presente, tá? Só que eu não posso colocar só a palavra não, que é not, ou no. Não pode. É uma regra, tá? Eu preciso de um ajudante, preciso de outra palavrinha junto para formar o não. Então, essa palavrinha é o do. Eu posso usar, então, tanto do not ou don't, formando, então, tudo isso aqui, forma isso aqui, não. Então, eu falo assim, ó, I don't e mais qualquer verbo. You don't mais qualquer verbo. We don't mais qualquer verbo. They don't mais qualquer verbo. Lembra lá do meu exemplo anterior da afirmativa? I play piano every day. Eu poderia colocar assim, ó. I don't play piano every day. O que isso significa? Eu não toco piano todos os dias. I don't play, tá bom?
Eu trouxe para vocês aqui, ó. I don't study on Sundays. Eu não estudo aos domingos, tá? Então, tudo isso aqui é só para falar não. Mas eu preciso usar dessa forma. I don't study on Sundays. Study é o quê? Verbo. Que jeito que esse verbo tá? Sem o to, né? E na interrogativa? A estrutura da interrogativa também precisa de alguém ir lá, ó, e pegar a mãozinha do verbo e ajudar ele a fazer a interrogativa. Ele não sabe fazer a interrogativa sozinho. Ele precisa de um auxiliar. E este auxiliar, que é o ajudante, é o do. Então, eu vou usar o do mais o sujeito, mais o verbo e mais qualquer coisa que eu queira colocar. E que jeito que é esse verbo? Sem o to, tá? Então, olha aqui. O do é o auxiliar, é o ajudante para pegar na mãozinha da pessoa, que é o sujeito, mais a mãozinha do verbo e conseguir fazer uma interrogativa. Então, eu tenho lá do I e mais qualquer verbo. Do you e mais qualquer verbo. Do we e mais qualquer verbo. Do they e mais qualquer verbo que eu queira usar para fazer uma interrogativa, tá? Muito bem. E nessa unidade também a gente vai falar sobre adverbs of frequency, né? Que são os advérbios de frequência. Esses advérbios, eles são usados, essas palavrinhas são usadas para falar com qual frequência eu faço alguma coisa. Esses advérbios também vão indicar, vão me dar uma ideia mais clara de rotinas diárias. Lembra daquele exemplo? I play piano every day. O meu advérbio de frequência é o every day, todos os dias. Tá? Então, eu disse para vocês com qual frequência eu toco piano. Eu falei que é every day, todos os dias. Então, vamos ver aqui o que nós temos de adverbs of frequency. Bom, nós temos aqui alguns, tá? Que são apresentados aqui para vocês. São always, que significa sempre. Never, que é nunca. Sometimes, que é às vezes. Usually, que é geralmente, usualmente, habitualmente, tá bom? Often, que é frequentemente. Everyday, que é todos os dias. E nós usamos os advérbios para quê mesmo? Para falar com qual frequência a gente realiza uma determinada ação. E os advérbios, eles podem vir ou no meio ou no final das frases. Por exemplo, always, never, sometimes, usually e often, geralmente eles vêm no meio da frase. Mas o everyday, quase sempre no final das frases, tá? Como lá naquele exemplo, I play piano every day. Eu termino a minha frase com ele. Geralmente, na maioria das vezes. Bom? Muito bem. Olha aqui, eu tenho para vocês, então, lembra que eu falei que os advérbios são usados para falar com qual frequência eu realizo determinadas atividades? Se eu falo always, significa sempre. Então, ó, 100% das vezes. E usually, esses aqui, ó, eles são basicamente a mesma coisa. E usually, geralmente, usualmente, 90%. Normally, normalmente, 80%. Often, frequentemente, 70%. Sometimes, às vezes, uns 50% mais ou menos. Occasionally, 30%, que é ocasionalmente, de vez em quando. Seldom, que é dificilmente, uns 15%. Rarely, raramente, uns 5% mais ou menos. E never, nunca, ou seja, 0%. Se eu nunca faço alguma coisa, é 0%, tá? Essas porcentagens aqui, elas variam, tá? As mais
as que a gente consegue falar assim com mais certeza é o always, que é 100%, e o never, que é nunca, então é 0%. E aqui eu tenho então os exemplos para vocês aplicado nas frases. Olha só. Jenna always talks too loud. Jenna sempre fala muito alto. She usually sings in the shower. Ela geralmente canta no chuveiro. She doesn't normally arrive until 10. Ela normalmente não chega até antes das 10. I often feel a pain in my stomach. Eu frequentemente tenho dor no estômago. My eyes sometimes get red and itch in the summer. Os meus olhos às vezes ficam vermelhos e irritados no verão. She watches the kids for us occasionally. Ela cuida das crianças pra gente ocasionalmente, de vez em quando. I seldom go home after 5 o'clock in the afternoon. Eu dificilmente vou para casa depois das 5 da tarde. The police rarely shoot to kill. A polícia raramente atira para matar. I never get to bed before 11. Eu nunca vou para a cama antes das 11. Certo? Muito bem. Bom, como nós já vimos então um pouco mais da gramática, nós vamos então realizar os exercícios hoje nas páginas 51 e 52, exercício 7, 8, 9 e 10. Lá no exercício 7, vocês vão encontrar algumas frases, só que elas estão embaralhadas, estão todos os elementos das frases ali, mas estão embaralhados. Vocês precisam colocar na ordem correta, tá? Na ordem gramaticalmente correta. No exercício 8, vocês vão combinar os verbos que vocês têm ali no quadro com as ações. As ações estão com quadradinhos. Vocês precisam encaixar os verbos naquelas palavrinhas para dar sentido. No exercício 9, vocês vão usar as ações do exercício 8, tá? Aquelas atividades rotineiras do exercício 8, juntamente com os advérbios que estão propostos ali no exercício e escrever frases sobre vocês. São frases pessoais. Então, por exemplo, play soccer. Se você joga futebol todos os dias ou sempre, você vai colocar então I always play soccer. É assim que é para fazer o exercício 9. E o exercício 10, vocês vão fazer frases afirmativas e negativas sobre as imagens. A primeira frase é sempre afirmativa. A segunda frase, sempre negativa. Então, olha só. Eu tenho na primeira picture assim, they /play soccer. Então, a primeira frase eu disse é afirmativa. Vocês vão colocar they play soccer. A segunda frase é sempre negativa. E lá eu tenho they /play basketball. Como eu faço negativa? Sujeito, don't e verbo. Então, eu tenho lá sujeito, they, don't, verbo, play, complemento, basketball. Então, a frase vai ficar they don't play basketball, tá? Então, a primeira frase sempre afirmativa, segunda frase sempre negativa, certo? Este é o exercício 10, ok? Muito bem. Bom, essa é a aula de hoje, tá bom? E os exercícios propostos para a aula de hoje também sobre simple present e adverbs, tá bom, pessoal? Anotem qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Porque assim no nosso encontro ao vivo eu consigo sanar as dúvidas de vocês, ajudar vocês. Se vocês não entenderem alguma coisa, não tem problema. Na nossa correção na aula ao vivo, a gente faz junto, a gente discute junto, tá bom? E a gente chega num consenso juntos também, para que tudo dê certo, para que a gente consiga caminhar para frente, né? Sem que fique dúvidas acumuladas, que não é legal. Ok, guys? So, finished for today.
Have a nice day, guys. See you later. Bye bye.